Eles foram ícones. Estavam nas novelas que a gente não perdia por nada, nas músicas que tocavam no rádio e viravam trilha sonora da vida, nos palcos, nas telas e no coração do Brasil. Mas o tempo passou. E o que restou foi o silêncio. Muitos desses artistas, que já tiveram fama, fortuna e o carinho de milhões, terminaram a vida sozinhos, esquecidos, abandonados até pelos amigos mais próximos. Neste vídeo, você vai conhecer histórias que cortam o coração. Histórias de quem brilhou intensamente, mas teve um fim marcado pela solidão, pela dor e pela falta de reconhecimento. Alguns enfrentaram doenças sem ninguém por perto. Outros viveram os últimos dias em asilos, hospitais ou pequenos apartamentos, esperando por visitas que nunca chegaram. Você vai se emocionar e talvez até se perguntar: como é possível o Brasil ter esquecido de quem fez tanto pela nossa cultura? Então já se acomoda, respira fundo, porque hoje vamos relembrar 15 artistas que partiram longe dos holofotes. Nomes que marcaram gerações, mas que tiveram despedidas silenciosas, tristes e, em muitos casos, completamente invisíveis. Zilda Cardoso. Para o meu povo, todo este povo imenso que está aqui. Funda, 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 queremos catifunda. Osso, 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 catifunda é um colosso. Meu povo! Bastava ela aparecer na tela com sua voz rouca e a maquiagem borrada que o Brasil inteiro já caía na gargalhada. Zilda Cardoso era dona de uma das personagens mais inesquecíveis do humor nacional, a impagável Dona Catifunda, da escolinha do professor Raimundo. Dona Catifunda! Sarafa! Ela também brilhou em programas como A Praça é Nossa, Praça da Alegria e na novela Meu Bem, Meu Mal. Seu rosto era familiar. Sua risada era contagiante. Durante anos, ela fez parte da rotina de milhões de brasileiros. Mas quando os holofotes se apagaram, a alegria deu lugar a um silêncio que parecia não ter fim. Zilda nunca se casou, não teve filhos. Com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais sozinha. Morava em um apartamento modesto no bairro de Santa Cecília, em São Paulo. E lá, longe dos palcos e das câmeras, ela foi lentamente desaparecendo da memória coletiva. No dia 20 de dezembro de 2019, sua cuidadora entrou no apartamento e encontrou Zilda sem vida, caída no sofá. Ela havia morrido dormindo, de causas naturais. Morreu hoje aos 83 anos a atriz Zilda Cardoso. O velório foi pequeno, quase anônimo. Poucos colegas de profissão apareceram. Nenhuma homenagem nacional, nenhum especial na TV. A mulher que fez o país rir como poucas partiu sozinha, sem aplausos, sem despedidas. E a pergunta que ficou no ar foi a mesma que corta o coração em tantos desses casos. Como o Brasil conseguiu esquecer alguém que lhe deu tanta alegria? Eu vou fazer o meu discurso para o meu povo, todo este povo imenso que está aqui. Funda, 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 queremos catifunda. Osso, 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 catifunda é um colosso. Meu povo! César Macedo. Grande mestre, dá licença. Senta lá. Dá licença, professor. O senhor não precisa pedir licença. Muito obrigado. O senhor é uma pessoa que tem a liberdade absoluta nesta sala. Mudou demais. Eu faço. Ele era um dos mais engraçados da sala. Bastava aquele jeitinho tímido, a voz esganiçada e o terno apertado para arrancar risadas do Brasil inteiro. César Macedo ficou eternizado como o inesquecível seu Eugênio, da escolinha do professor Raimundo. Durante os anos 90, era figurinha carimbada nos programas de humor da televisão brasileira. Também passou pela Escolinha do Barulho e uma escolinha muito louca, consolidando sua imagem como um dos rostos mais queridos do humor popular.
Mas quando os holofotes se apagaram, veio a escuridão. Sem novos convites, sem apoio e enfrentando dificuldades financeiras sérias, César viu sua vida desmoronar. Chegou a viver em situação de rua, dormindo sobre papelões. E vai para as ruas para vender DVD. Ele falava, você vai comigo? Eu falei, vou, não tenho vergonha. Falei, vamos lá para as praças, lá vender, e todo mundo que vê ele conhece. O público que um dia gargalhou com ele, agora passava por ele sem reconhecer. Foi graças ao apresentador Gugu Liberato que ele conseguiu um pequeno respiro. Gugu reformou sua casa e tentou oferecer dignidade àquele artista esquecido. A antiga casa foi demolida. Mas a saúde já estava frágil demais. Diagnosticado com Alzheimer, César mergulhou em uma decadência cruel. Nos últimos anos, viveu isolado, doente, enfrentando a solidão e o abandono de quase todos. Depois de fraturar o fêmur, foi internado e acabou contraindo uma infecção hospitalar e pneumonia. No dia 30 de abril de 2016, faleceu aos 81 anos, no Hospital Estadual de Franco da Rocha, sem homenagens, sem comoção nacional, sem os amigos de palco que um dia gargalharam ao seu lado. O homem que fazia o Brasil sorrir partiu em silêncio, como se nunca tivesse existido. Marina Miranda. Eu, Charanga! Quando me entregue o diploma, eu sou. Quem não se lembra da Dona Charanga? Ou da irreverente crioula difícil que arrancava gargalhadas no programa do Chico Anísio. Marina Miranda foi uma das grandes damas do humor brasileiro. Com talento de sobra, ela iluminava a tela com carisma e alegria. Durante anos, foi presença constante nos lares brasileiros. Mas, por trás da fama, havia uma mulher forte que enfrentou batalhas silenciosas. Diagnosticada com Alzheimer, Marina começou a viver reclusa. O que veio depois foi ainda mais doloroso. Ela desenvolveu um quadro grave de acumulação compulsiva. Seu apartamento virou um cenário de descuido extremo, entulhado de lixo, materiais descartáveis, até restos de animais mortos. A situação era tão grave que agentes públicos precisaram intervir. Mesmo com o esforço das filhas, a atriz viveu os últimos anos em condições precárias. Longe dos palcos, longe dos aplausos, longe da dignidade que sua trajetória merecia. No dia 20 de setembro de 2021, Marina Miranda faleceu aos 90 anos, vítima de infecção urinária e complicações pulmonares. E apesar da imensidão de alegria que ela espalhou por décadas, sua despedida foi silenciosa. Mais uma artista que entregou tudo de si ao Brasil e recebeu o esquecimento em troca. Entendeu? Nós estamos esperando o nosso ninho para poder casar, não é? Cláudio Correia e Castro. Da juventude, sim. Gosto, sim. Acho uma coisa linda. Essas meninas aí, calcinha apertadinha de brim, cabelo solto ao vento, música pop, eita. Papai, gosto, sim. Calma, olha a pressão. Ele foi um verdadeiro gigante da dramaturgia brasileira. Cláudio Correia e Castro encantou gerações com sua elegância, talento e versatilidade. Quem não se lembra do Gugu em A Gata Comeu? É uma coisa. Você arranja um emprego, mas me arranja um senhor emprego. Porque eu não quero mais ver você junto dela. Ou do Conde Klaus, de Chocolate com Pimenta? O controle do dinheiro, do banco, do dinheiro das pessoas. Eu sei, serei praticamente dono de tudo. Eu posso até me candidatar, quem sabe, a prefeito. Ou ainda do Arcanjo Gabriel, ao lado de Dercy Gonçalves em Deus nos Acuda.
Você vai ter que, respeitando o livre-arbítrio que ele concedeu a cada um, você vai ter que modificar pelo menos um brasileiro. Foram dezenas de personagens marcantes, sempre interpretados com emoção, profundidade e humanidade. Mas mesmo com uma carreira tão grandiosa, o fim foi triste. Muito triste. Nos últimos anos, o ator enfrentou problemas financeiros sérios, acumulou dívidas e foi abandonado pela própria esposa. Com a saúde debilitada por diabetes e hipertensão, ele precisou buscar abrigo no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Ali, longe dos holofotes que um dia iluminaram sua vida, passou seus últimos dias. Sem os aplausos, sem os convites, sem as homenagens. No dia 16 de agosto de 2005, Cláudio Correa e Castro faleceu por falência múltipla dos órgãos, após complicações de uma cirurgia cardíaca. Seu adeus foi silencioso, sem a grandeza que ele tanto merecia. Como pode um ator tão essencial para a história da TV brasileira terminar esquecido entre quatro paredes de um quarto simples? É difícil aceitar, mas é necessário lembrar. Sandra Brea. Nesse primeiro programa, nós falamos do homem e da mulher na TV, no teatro, no cinema, no esporte, nas compras, no psicanalista, enfim, no mundo do homem e da mulher. Ser corajosa demais, num tempo errado, pode custar tudo. E foi exatamente isso que aconteceu com Sandra Brea, uma das maiores estrelas da TV brasileira nos anos 70 e 80. Ela era linda, carismática e talentosa. Brilhou em novelas como O Bem Amado, Corrida do Ouro, Tititi e Felicidade. Então esse cafajeste não me respeita, diz que eu tenho um comportamento amoral, que eu agrido as famílias. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra ele que quando eu quero, eu agrido mesmo. Onde é que é a redação desse pasquim? O público amava vê-la em cena, mas bastou uma única entrevista para tudo mudar. Em 1993, Sandra fez o que ninguém ousava. Revelou publicamente que era soropositiva. Não, parou. Eu tenho AIDS. E agora? Vamos embora partir para a luta? Muito bem. Muitos não gostaram. Foi um ato de coragem, digno de aplausos. Mas a resposta da indústria foi o silêncio. Veio o preconceito. Os convites sumiram. Parece que o pessoal não entendeu bem, sabe, e me recusaram uma estadia no hotel. Eu já fui retirada de restaurantes. Eu não posso fazer minhas unhas, mesmo com o meu próprio material, porque as pessoas, na verdade, por mais informadas, porque, olha, Ju... E junto com eles, os amigos. Nos últimos anos, ela enfrentou um câncer de pulmão. Lutou sozinha, abandonada até por familiares que não sabiam lidar com sua condição. No dia 4 de maio de 2000, Sandra Brea faleceu. Seu velório foi marcado por uma ausência cruel. Nenhum famoso compareceu. Apenas cerca de 40 pessoas estavam lá. A atriz que quebrou tabus, que encantou gerações e que teve coragem de ser quem era, foi ignorada até na hora do adeus. E você ainda lembra dela? Leila Lopes. Se o professor lecionasse só pelo salário que ele recebe, não haveria uma só sala de aula funcionando neste país. Nos anos 90, ela era considerada uma das mulheres mais belas e talentosas da televisão brasileira. Leila Lopes brilhou em novelas como Despedida de Solteiro, Renascer e Tropicaliente, onde suas personagens ganharam o carinho do público e o respeito da crítica. A beleza estonteante, o carisma natural e a presença de cena faziam parecer que ela teria uma carreira longa e vitoriosa. Mas, por trás das câmeras, Leila enfrentava suas batalhas em silêncio. Com o tempo, os papéis foram rareando. A mídia começou a ignorá-la. Os colegas de profissão sumiram. E ela se viu sozinha, lutando contra as dificuldades financeiras, os problemas emocionais e a sensação de ter sido descartada. Morava só, no bairro do Morumbi, em São Paulo.
pouca gente sabia como ela vivia, ou como ela sofria. Muita diarreia, muita dor. Até que, no dia 3 de dezembro de 2009, Leila Lopes foi encontrada morta. A atriz Leila Lopes, de 50 anos, morreu nessa madrugada em São Paulo. Ela foi encontrada caída no chão ao lado da cama no apartamento onde morava no bairro do Morumbi. Ela deixou uma carta de despedida. Uma carta que cortou o coração do Brasil. A atriz, que um dia foi capa de revistas, estrela de novelas e dona de uma legião de fãs, partiu de forma silenciosa, trágica e profundamente solitária. E a pergunta que ecoa até hoje é: como alguém tão amada pode ter sido deixada tão sozinha? Sebastião Vasconcelos. Dona Milu, desse jeito, ó, tá fazendo uma besteira com a senhora, Dona Milu. Não vai, senhora. Ele tinha uma voz imponente, um olhar intenso e uma presença de cena que dominava qualquer personagem. Sebastião Vasconcelos foi um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Respeitado no teatro, no cinema e principalmente na televisão. Fez personagens marcantes como o Coronel Tenório Tavares, em Saramandaia, o César Vilhena, em Selva de Pedra, e o sensível João do Piano, na novela Felicidade. Era talento puro, daqueles que pareciam feitos para estar diante das câmeras. Mas o fim foi de cortar o coração. Após ser desligado da TV Globo, Sebastião mergulhou numa depressão profunda. Segundo relatos da esposa, ele perdeu totalmente a vontade de viver. Se recusava a tomar remédios. Não se alimentava. Resistia aos cuidados com uma tristeza silenciosa, mas devastadora. O homem que um dia emocionou o Brasil, agora mal queria sair da cama. No dia 15 de julho de 2013, Sebastião faleceu vítima de pneumonia. Morreu aos 86 anos no Rio o ator Sebastião Vasconcelos. Ele estava internado desde o fim do mês passado com pneumonia. 2 dias depois, foi cremado em uma cerimônia simples, restrita à família. Sem homenagem nacional, sem despedida digna da carreira que teve. E o mais triste, não foi a morte em si, mas a forma como ele foi apagado aos poucos, em vida. Porque, às vezes, o esquecimento começa bem antes do fim. Eva Todor. O que é que você quer? Sair com você. Quando, hein? O mais depressa possível. Ah, pois não, isso pode ser. Podemos relembrar aqueles tempos. Ela foi puro encanto. Com seu sotaque doce, sua elegância natural e seu talento absoluto, Eva Todor marcou gerações no teatro, no cinema e, claro, na televisão. Quem não se lembra da sofisticada Kiki Blanche em Locomotivas? Ou da hilária e interesseira Josefa em O Cravo e a Rosa? Eva era dessas atrizes que não precisavam gritar para brilhar. Mas nos bastidores da fama, ela enfrentava uma dor que nem o melhor roteiro saberia escrever. Sem filhos, sem familiares próximos, Eva passou seus últimos anos completamente reclusa, em seu apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. Sofria com Parkinson, Alzheimer e insuficiência cardíaca. Era cuidada por enfermeiras e funcionários que, com o tempo, viraram sua única família. Ela sabia que o fim se aproximava e, com generosidade rara, deixou sua herança para aqueles que estiveram ao seu lado até o fim. No dia 10 de dezembro de 2017, Eva Todor faleceu enquanto dormia, vítima do mal de Parkinson. Morreu aos 98 anos no Rio, uma das maiores atrizes brasileiras, Eva Todor. Ela sofria do mal de Parkinson e estava internada desde fevereiro. Eva tinha mais de 80 anos de carreira no teatro e na televisão e colecionou papéis marcantes em novelas da TV Globo. Nenhuma cobertura especial, nenhuma grande homenagem à altura da sua carreira. Uma das maiores atrizes da nossa história partiu em silêncio, longe dos holofotes que tanto a reverenciaram.
Mas, para quem amou suas personagens, Eva Todor jamais será esquecida. Nelson Ned. Ele foi chamado de o pequeno gigante da canção. Mas tudo passa. Nelson Ned emocionou multidões com sua voz poderosa e suas letras apaixonadas. Vendeu milhões de discos, conquistou palcos no Brasil e no exterior e deixou sua marca na história da música romântica. Mas o que poucos sabem é o quanto ele sofreu no final da vida. Em 2003, sofreu um AVC que mudou tudo. Ficou com sequelas motoras graves e perdeu a visão de um dos olhos. Junto disso, vieram outras batalhas: diabetes, hipertensão e Alzheimer. Aquele homem que um dia encantou o mundo com músicas como Tudo Passará. Tudo passará. Agora vivia numa clínica de repouso em Cotia, São Paulo, longe dos palcos, dos aplausos e, principalmente, das visitas. Amigos antigos sumiram. A imprensa mal mencionava seu nome. A fama havia se transformado em silêncio. No dia 5 de janeiro de 2014, Nelson Ned faleceu aos 66 anos. Foi cremado em São Paulo o corpo de Nelson Ned, vítima de pneumonia, infecção respiratória e complicações na bexiga. Não houve grandes manchetes, não houve homenagens em rede nacional. Só um vazio e uma sensação de injustiça. Como pode alguém que embalou tantos corações ter sido esquecido justamente quando mais precisava de carinho? Vanusa. Fui eu que primavera só não viu as flores. Poucas vozes tocaram tanto o coração do Brasil quanto a dela. Vanusa foi símbolo de força, emoção e talento. Estourou nas rádios nas décadas de 70 e 80, encantando o país com canções intensas como Manhãs de Setembro Nas manhãs de setembro, e Paralelas. No auge, ela era tudo: sucesso, beleza, presença de palco. Mas o tempo, as perdas e as doenças foram tirando isso dela. Aos poucos, em silêncio. A separação de Antônio Marcos, seu grande amor, deixou uma ferida profunda. E essa dor, somada às dificuldades financeiras e problemas de saúde, transformaram a vida da artista em um longo processo de queda. Nos últimos anos, Vanusa vivia em um asilo em Santos, no litoral paulista. Fragilizada, reclusa e lutando contra demência, depressão e a saudade de um tempo que não voltava mais. No dia 8 de novembro de 2020, ela nos deixou. Olá, nós temos uma notícia triste deste domingo. A cantora Vanusa morreu durante a madrugada em uma casa de repouso em Santos, no litoral paulista. Vanusa tinha 73 anos. A causa foi insuficiência respiratória. O velório foi discreto, sem multidões. Mas um fim marcado pela ausência dos holofotes e pelo silêncio da indústria que um dia a aplaudiu. Mas, para quem cresceu ouvindo sua voz, Vanusa nunca será esquecida. Ela continua viva nas memórias, nas músicas, nas manhãs de setembro de cada um de nós. Jacinto Figueira Júnior. Policial. Uma nova operação será realizada neste início de madrugada. Você se lembra dele? Gravata, microfone na mão e um bordão que ficou para sempre. Aqui, agora. Jacinto Figueira Júnior, o eterno homem do sapato branco. O homem do sapato branco. Sem dúvida, um programa feito para resolver os problemas do povo. Foi um dos pioneiros do jornalismo policial na televisão brasileira. Criou um estilo único, polêmico e popular, que conquistou multidões nas décadas de 70 e 80.
Ele também se aventurou nos programas de auditório, explorando os dramas reais das pessoas comuns e levando emoção crua, sem filtro, para a telinha. Mas, com o tempo, o formato perdeu espaço. E junto com ele, Jacinto perdeu tudo: espaço na TV, reconhecimento, apoio. Em 2001, sofreu um derrame que o deixou com graves sequelas. Dificuldade para andar, para ouvir, para se comunicar. A voz marcante, seu instrumento de trabalho por décadas, já não tinha força. Além das limitações físicas, ele enfrentou dívidas, abandono e silêncio. Ficou internado por semanas no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Poucos visitaram, poucos lembraram. No dia 27 de dezembro de 2005, Jacinto Figueira Júnior faleceu aos 78 anos, vítima de complicações pulmonares. Seu sepultamento foi simples, sem o brilho que um dia acompanhou sua trajetória. O sapato branco, que já foi símbolo de autoridade na TV, saiu de cena sem aplausos, sem câmeras, sem despedidas. Wilson Simonal. À la beauté, au charme et la magie de la femme française. Ele era pura energia, dono de uma voz inconfundível, de um carisma explosivo e de um talento que atravessava fronteiras. Wilson Simonal foi um fenômeno. Nos anos 60, arrastava multidões, vendia discos como ninguém, comandava programas de TV e fazia o Brasil inteiro dançar. Hits como Mamãe Passou Açúcar em Mim, Mamãe passou açúcar em mim. País Tropical. Num país tropical. E Balanço Zona Sul. Balance os cabelos seus. Marcaram uma era. Mas bastou uma acusação, sem julgamento, sem defesa, sem chance de explicação, para tudo desmoronar. Durante a ditadura militar, Simonal foi acusado de colaborar com o regime. A mídia não perdoou. A classe artística virou as costas. E o público se calou. Ele foi julgado pela opinião pública e condenado ao ostracismo total. De ídolo nacional, virou persona non grata na música brasileira. Sem shows, sem gravadora, sem amigos. O último suspiro no palco veio em 25 de março de 2000. Pouco tempo depois, debilitado, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, lutando contra uma cirrose hepática causada pelo alcoolismo. No dia 25 de junho de 2000, Wilson Simonal faleceu. Em silêncio, sem tributo, sem perdão. Só anos mais tarde é que parte da verdade veio à tona, mas já era tarde demais. O Brasil apagou um dos seus maiores artistas por medo e conveniência. Bom, quando você fala dele como um indivíduo muito musical. Ele, por exemplo, cantava músicas em inglês perfeitamente. E ninguém sabia que ele não sabia falar inglês. E quando tentou lembrar, Simonal já tinha partido. Norma Bengel. Eu não vou me importar com a maldade. Ela foi símbolo de talento, beleza e ousadia. Norma Bengel brilhou como poucas atrizes no cinema brasileiro. Foi estrela de obras aclamadas como O Pagador de Promessas e Os Cafajestes. Abrindo caminhos para uma geração inteira de mulheres no audiovisual. Durante décadas, seu nome era sinônimo de sofisticação, arte e coragem. Mas o que a mídia não mostrou foi o quanto Norma sofreu nos bastidores. Nos últimos anos de vida, ela enfrentou uma dura realidade. Vivendo em um pequeno apartamento no Rio de Janeiro,
com a saúde debilitada, sem trabalho, sem apoio e com a conta bancária no vermelho. Norma chegou a desabafar em uma entrevista comovente. Os amigos sumiram. É como se eu tivesse deixado de existir. A mulher que já desfilou em tapetes vermelhos internacionais morreu praticamente no anonimato. Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 78 anos, a atriz, diretora e cantora Norma Bengel. Ela tinha câncer de pulmão e estava internada desde sábado. A atriz entrou para a história do cinema quando protagonizou E o que mais doeu não foi só a morte, foi o velório. A despedida de uma estrela de primeira grandeza, com apenas 15 pessoas presentes. Um adeus silencioso, solitário e indigno da grandeza de tudo que ela representou para o cinema e a cultura brasileira. Agora me diz, como é que a gente esquece de alguém como a Norma Bengel? Belchior. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ele cantava verdades que ninguém tinha coragem de dizer. A sua voz, rouca, firme, sincera, ecoava como um grito de liberdade. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que o antigo compositor baiano me dizia. Belchior foi um dos maiores nomes da música popular brasileira. Seu álbum Alucinação. Um preto, um pobre, uma estudante, uma mulher sozinha. Lançado em 1976, é até hoje considerado um dos mais importantes da nossa história. Mas mesmo com tanto prestígio, tanto talento e tantos fãs, ele desapareceu. Simples assim. Em 2009, Belchior sumiu sem avisar. Deixou tudo para trás. Contratos, amigos, família, compromissos. Por anos, ninguém sabia ao certo onde ele estava. Até que veio a revelação. Estava vivendo no Uruguai, em total reclusão, enfrentando sérias dificuldades financeiras. Dizem que chegou a dormir sob pontes, que vivia de favores, que escrevia cartas e chorava ao escutar suas próprias músicas. Belchior escolheu o silêncio. Ou talvez tenha sido empurrado para ele. No dia 30 de abril de 2017, faleceu aos 70 anos, vítima do rompimento de um aneurisma da aorta. Morreu hoje no Rio Grande do Sul o cantor e compositor Belchior. De acordo com vizinhos, Belchior se sentiu mal ontem à noite. Ele se queixou de frio e foi descansar no sofá da sala onde costumava compor. Essa manhã, a esposa Edna de Araújo sentiu falta do cantor. Foi procurá-lo, mas quando encontrou, ele já estava morto. Estava em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Longe da mídia, longe dos palcos. Belchior morreu em Santa Cruz do Sul, dormindo no sofá, aos 70 anos, em 30 de abril de 2017. Longe de tudo, a comoção dos fãs foi imensa, mas o vazio também. Porque o homem que escreveu. Eu fiquei tão emocionado também porque eu não esperava também a presença dela na minha cidade e ter ido conhecer, depois de uma semana que ele faleceu, ter ido conhecer o memorial tudo. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Acabou seus dias assim mesmo, sozinho e esquecido. Maria Lúcia Dal. Uns dias que eu sinto você tão preocupado. Ela era daquelas artistas completas. Maria Lúcia Dal não foi apenas atriz. Também era roteirista, colunista, escritora. Uma mulher de ideias afiadas, de humor ácido e de um talento que transbordava em tudo que tocava. Participou de novelas memoráveis como Gabriela, Anos Dourados e Anos Rebeldes. Também brilhou nos palcos e no cinema, com uma carreira cheia de projetos marcantes. Durante muito tempo, estava cercada por amigos, prestígio e boas oportunidades. Mas aos poucos,
O brilho foi sumindo. Os convites desapareceram. A fortuna escorreu pelas mãos. Os amigos se afastaram. E o que restou foi o isolamento. Enfrentando insuficiência renal, Alzheimer e dificuldades financeiras, Maria Lúcia precisou recorrer ao Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Ali, sua única companhia constante era a filha, que a visitava e cuidava com carinho. O resto do mundo parecia ter esquecido. No dia 16 de junho de 2022, ela faleceu em meio ao silêncio. Sem manchetes, sem especiais na TV, sem reconhecimento. Uma artista que tanto deu à cultura brasileira partiu como se nunca tivesse estado aqui. E aí, qual dessas histórias mais te emocionou? Conta pra mim aqui nos comentários. Vou adorar ler a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Ah, e se ainda não for inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque tem muita história emocionante vindo por aí. Obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.